Vocês já riram muito da minha cara nos últimos vídeos, então dessa vez vai ser um vídeo bem triste pra todo mundo ficar chorando. Mentira, eu não faço isso, até porque eu não consigo. Então antes de mais nada, se você não tem estrutura emocional pra isso, já fecha o vídeo porque você não vai nem aguentar assistir o anime, então pra que assistir o vídeo, né? A menos é claro que você queira me ver, porque tá com saudade e tal, porque eu sou super legal e toda aquela coisa, daí você vai continuar assistindo, né? Agora, se você tem coragem e vai conseguir assistir esse anime, preparem os forninhos porque os fios rolam soltos. Tokyo Magnitude conta a história dos irmãos Onozawa. Certo dia, no aniversário da mãe deles, o Yuki, que é o irmão mais novo, tá louco pra ir num parque que é bem longe da casa dele, porque eles moram em Tóquio, onde vai ter uma apresentação de robôs. E como os pais deles trabalham muito, eles pedem que a irmã mais velha, a Mirai, leve o Yuki pra esse passeio, já que é um dia a ser comemorado e tal, apesar dos pais estarem trabalhando e não poderem fazer isso. E aí, é claro, sobra pra irmã mais velha. E aí você já viu, né? Uma menina lá na pré-adolescência com o irmãozinho mais novo, criancinha, que os pais babam o maior ovo. Ela é super revoltada e toda chata e antissocial. E não quer muita graça com o Yuki e nem com os outros. Então ela vai mesmo de uma forma obrigada pra esse parque pra levar o irmãozinho mais novo. Chegando lá, os dois assistem a apresentação dos tais robôs. E aí eles se separam porque o Yuki quer ir no banheiro ou tomar refrigerante. Eu não me lembro bem, mas... se você vai assistir o anime, você vai ver. E é nessa hora, quando a Mirai tá lá pensando que queria estar morta, é que acontece uma terrível catástrofe, desgraça horrenda, que é um terremoto terrível que destrói tudo, inclusive o parque onde ela tá. E aí, no meio dessa destruição toda, é claro que a Mirai não ia ficar com aquela postura firme dela e começa uma busca implacável atrás do irmãozinho Yuki, que é sempre muito falante, sorridente, extremamente sociável e, aquela criança igual qualquer criança. É claro! E no meio dessa busca pelo Yuki, ela encontra a Mari, que é uma moça já adulta, que já tinha encontrado com eles dentro do parque e que resolve ajudar a Mirai a encontrar o irmão e os irmãos a encontrar a casa deles, já que eles estavam muito longe de casa. E o anime foi lançado justamente com a ideia de ser um retrato fiel de como seria um terremoto dessa magnitude no Japão atualmente e como crianças e pessoas normais sobreviveriam, porque é muito comum a gente ver filmes assim de catástrofes acontecendo e aí pessoas super fodelonas indo atrás de resolver o mundo e salvar toda a Terra, mas no fundo as pessoas são pessoas normais, então como pessoas como nós reagiriam dentro de um terremoto? Eu, sinceramente, ia ficar bem desesperada, chorar e queria estar morta. Então, se você tá procurando um anime que seja super fantasioso e com coisas super incríveis e cheio de ação, esse não é o anime pra você, porque na verdade ele é o contrário disso. Ele é bem parado e mostra com fidelidade como seria realmente, com pessoas reais, um terremoto no Japão. E por mais que na hora você pense, nossa, duas crianças sozinhas tentando se livrar, nem isso vai acontecer, porque as crianças vão ter alguém pra ajudar. Aí você deve estar pensando, pô, Mama, mas por que você tá falando pra gente de um anime tão chato assim? E é justamente esse o ponto, ele não é nem um pouco chato. Eu encontrei esse anime procurando dicas de animes chorosos, justamente pra pegar aquela colinha, sabe? Daquele vídeo que eu fiz dos animes chorosos e tal. Não que eu não tivesse assistido animes chorosos, eu só queria conferir se os que eu tava falando eram realmente chorosos. E lá nessa lista tinha falando sobre Tokyo Magnitude e falava que eu choraria em todos os episódios, porque realmente era um drama muito forte. E a verdade é que eu não chorei em todos os episódios, mas todos os episódios me deixavam super curiosa pra querer assistir o próximo e saber como eles iam se livrar daquela situação e se tudo ia dar certo. Mas o mais interessante no final da história foi perceber que o ponto central do anime não era nem exatamente o terremoto em si, mas sim a evolução do personagem, da personagem principal, que no caso é a Mirai. E não só dela, como de todas as pessoas ao redor. Porque em histórias assim você consegue perceber como as pessoas reagem a tragédias. Ou de uma maneira egoísta e pensando só em si própria e salve-se quem puder.
Ou então da forma como a Mirai reagiu de ter essa transformação interna e começar a pensar mais no próximo e querer ajudar mais os outros, pensando antes de agir e todas essas coisas, pensando que ela não é o centro do mundo como ela era quando o anime começa. Então é muito interessante ver como em 11 episódios a personagem tem uma evolução gigantesca. E é uma coisa que acontece quando tragédias acontecem com a gente, de verdade. Que as pessoas sofrem várias transformações com coisas assim e elas podem evoluir tanto pro bem quanto pro mal. E isso vai depender da subjetividade de cada um. Outra coisa muito bonita de ver é a solidariedade que a Mari tem com os meninos, porque ela não tem nenhuma ligação com eles. Mas, né, eles estão no Japão. E apesar dela não ter nenhuma ligação com eles, ela tá ali querendo de verdade, sem motivo nenhum aparente, ajudar eles a chegarem em casa. Algumas pessoas reclamam um pouco do traço do anime, dizendo que ele é muito simples. E de fato, pelo menos o traço dos personagens é assim, realmente bem simples e bem bobão. Mas o traço do ambiente e das catástrofes, das coisas destruídas, é muito bem feito. E eu acredito que o traço mais simples do personagem ressalte mais as emoções que eles estão passando do que a imagem que está sendo transmitida. E eu acho isso uma jogada muito incrível e que poucos animes conseguem fazer. E no final da história tem um plot twist muito emocionante que me fez chorar muitos e muitos litros e eu lavei o travesseiro na hora que eu tava assistindo. Então segurem os forninhos porque o choro é livre. E se você já assistiu Hotaru no Haka e buscava um anime do mesmo estilo, esse é o anime perfeito porque é exatamente do mesmo estilo. Agora, se você assistiu Hotaru no Haka e ficou consciência super pesada e triste por dias, não assiste esse anime porque vai ser a mesma coisa. E a minha nota pra ele é 9. Agora a parte mais interessante desse anime, uma curiosidade. Esse anime foi lançado em 2009 e queria contar como seria se acontecesse um terremoto de magnitude 8 no Japão. E olha só que puta coincidência! No dia 11 de março de 2011, aconteceu um terremoto de magnitude 8.9. E esse terremoto foi terrível e gerou um tsunami de 10 metros de altura que matou cerca de 280 pessoas. Além de tudo isso, ele foi considerado o 7º pior tremor da história do Japão. E olha só, foi tipo 3 anos depois do anime ter sido lançado. Então é isso. Se você já assistiu Tokyo Magnitude, me conta nos comentários o que você achou. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir e depois volta aqui pra me contar o que achou. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito pra entrar pelo lado colorido da força. E é claro, assistir aos outros vídeos. E a gente se vê na semana que vem. Kiss! Mas um dia amanheceu, um novo sonho apareceu, toda aquela confusão, eu não disse que iria passar, mas nunca se esqueça, antes que desapareça.